Essa é uma notícia espantosa e mostra muito da falta de caráter da grande maioria da imprensa brasileira, imprensa militante, imprensa realmente que demonstra sua falta de compromisso com a verdade. Pessoal, o Lula foi a Minas Gerais na sexta-feira, 28 de junho, e lá ele foi recebido com vaias pelos populares, pela população de Minas Gerais, em face de uma série de desastres da sua suposta gestão. Uma delas, essa questão da alta do dólar, que o dólar sobe, desvaloriza o real, evidentemente você cria de novo uma instabilidade econômica e a perspectiva de retorno da inflação. Isso, evidentemente, preocupa e angustia a grande maioria dos brasileiros, principalmente aqueles que se lembram de como era esse quadro inflacionário no Brasil antes de 1994. Se bem que, em relação ao real de 1994, a nossa moeda hoje está valendo apenas 8 centavos. Considerando que o Brasil cresceu, éramos cerca de 150 milhões de habitantes, somos hoje mais de 200 milhões, uma série de outros avanços que o país também passou a ter, mas que realmente é uma coisa preocupante essas falas do Lula, principalmente contra o Banco Central. E aí ele foi vaiado pelos populares, ele foi lá no Estado anunciar investimentos para o Estado. E eu acho interessante que essa mídia que nós temos aqui no Brasil, ela esconde as vaias ao Lula, mas não absolutamente quando acontece feita por militantes petistas contra autoridades do Estado de Minas Gerais. Lá no evento, repleto de pessoas do PT, porque todos os eventos do Lula são eventos fechados. São pessoas que entram sob encomenda, são pessoas que entram sob revista, sob o compromisso sequer de fazer vídeos. O único vídeo que tem é da produção da própria presidência da República e foi a esse que se teve acesso. Quando anunciou-se o nome do vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus, o Zema não apareceu, não é? Ele mandou o vice. O Zema conhece bem a estratégia dos petistas, dos militantes da esquerda. Quando se falou o nome do professor Matheus, aí caiu vaia. Aí a vaia comeu. Eu fico perguntando o seguinte: se fosse um público externo, se fosse um público sem controle, um público sem controle que eu digo de presença, né? Porque eles só botam as pessoas do PT. Se não fosse um público petista, se não fosse uma militância de esquerda, teria sido vaiado o professor Matheus, vice-governador de Minas Gerais, ou teria sido vaiado o boquirroto presidencial, que ainda se fez de herói. Mas ele disse bem dito: olha, companheiros, não vamos fazer isso, vamos respeitar as autoridades. Quando eu vou para uma determinada comunidade, um determinado estado, eu convido as autoridades daquele estado. Logicamente que primeiro ele convida a militância, depois ele convida as autoridades. É por isso que o Zema não foi. Mandou o professor Matheus, que de maneira ingênua comparece, não é, para realmente atender ao convite da presidência da República, porque senão aí depois o Lula ia dizer que o governo de Minas Gerais fez pouco caso dos investimentos anunciados pelo governo federal. Conversa fiada. Sabe-se disso. Obras que começam e não terminam. Temos obras até hoje inacabadas dos governos iniciais, lá dos anos 2000, em que o Lula foi também o suposto presidente da República. Eu finalizo esse vídeo trazendo um breve comentário sobre o novo comportamento da Globo News em relação ao governo federal. Daniela Lima já aparece criticando o Lula. Natuza Neri ainda está um pouco renitente em assumir uma nova postura editorial. O que será que está faltando na Rede Globo de televisão? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo de fato o que está acontecendo quando o Jornal Nacional modificar completamente a sua postura editorial. Não pense, meu caro espectador, que se tratará de algo relacionado com a defesa da sociedade ou com o entendimento da sociedade de que este suposto governo não serve. Será única e exclusivamente pelo vil metal. É assim que grande parte da imprensa brasileira se movimenta. É assim que se move a Rede Globo de televisão. Tony Rodrigues, Além da Notícia.